Olá pessoal, meu nome é João Vitor e vim lhes apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. No caso, o tema desse trabalho é a implantação de BPF de queijos artesanais para fins comerciais. E os alunos que estão comigo nesse trabalho é a Beatriz e o Gabriel. Pessoal, vou começar falando um pouco sobre o processamento e destilação, além de falar um pouco sobre a história do queijo artesanal, ok? Pessoal, a fabricação de queijo artesanal começou desde a Idade Média e vem ganhando espaço desde então, no paladar dos seres humanos. Hoje em dia, diversos países produzem queijo artesanal, citando alguns deles aqui: Alemanha, França, Itália, Suíça, Brasil e entre outros. Os queijos artesanal vem ganhando muito espaço no mercado, mas há uma preocupação da legislação e dos consumidores ao se consumir este produto, por conta de sua matéria-prima utilizada, no caso o leite cru. Além disso, os mesmos produtos são produzidos manualmente, podendo ter maior probabilidade de contaminação, se forem produzidos com matérias-primas não seguras. Por isso, é importante que os produtores adotem a implantação de programas de manufatura e controle de qualidade, pois assim será possível viabilizar a comercialização do queijo. Entretanto, este trabalho tem o intuito de, através da implantação de boas práticas de fabricação, ocorrer um melhoramento significativo na qualidade do queijo Minas Fiscal artesanal, produzido em pequena escala por uma família de agricultores que se localiza na região de Marília, para que assim possamos viabilizar a sua comercialização. Agora eu vou passar a voz para o meu parceiro Gabriel. Bom, a gente realizou um acompanhamento do processo de produção do queijo, desde a obtenção da matéria-prima, que no caso é o leite, fazendo todo o acompanhamento do processo, desde a obtenção no curral até o produto final, visando armazenamento, embalagem e tudo isso para que o produto final queijo esteja de acordo com a legislação e que não ocorra nenhum imprevisto com o consumidor final. E com isso a gente aplicou também o checklist que identifica os pontos críticos ali para que o produto final esteja ok. Então, pessoal, o processo de produção do queijo pelos produtores ocorre da seguinte forma. A produção do queijo começa desde o coalho de leite de animais por meio da coagulação da caseína e pela causa da enzima em meio ácido, e contudo um concentrado proteico gorduroso, devido à coagulação do leite. O processo inicia com a filtração da matéria-prima, no caso o leite cru, retirado após a ordenha. Depois disso ocorre a adição da cultura láctea, no caso o coalho. Passado-se um tempo ocorre a coagulação, em seguida o corte da coalhada. Depois ocorre a retiragem do soro, a enformagem dele, a prensagem manual, feita em formas, dependendo da onde se localiza o estabelecimento, há formas diferentes de queijo, mas normalmente é uma forma em espiral, em cilindro, quer dizer. Em seguida ocorre a salga, a maturação e, por final, ocorre, no caso, ele sendo armazenado e sendo vendido. Agora eu vou passar para o Gabriel de novo a voz. Bom, eu vou falar sobre a implantação da BPF na produção de queijo, lá na ordenha. Bom, começando sobre a higiene das instalações. Foi instalado na sala de ordenha, no bezerreiro e no curral, um piso de fácil acesso para o escoamento da água e para a limpeza do curral. E este piso, toda vez que for feito a ordenha, terá que ser lavado. Toda vez que for ordenhado as vacas, terá que ser lavado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a higiene dos utensílios e equipamentos. Foi direcionado para os ordenhadores um treinamento de como organizar os equipamentos, de como manter eles, de como higienizar os equipamentos antes e após a ordenha, para que não ocorra nenhuma contaminação, nenhuma proliferação de micro-organismos, para que o produto acabado esteja ok. Com relação à higiene do ordenhador, a gente realizou um treinamento com eles sobre boas práticas de higiene, que é, por exemplo, não deixar a unha grande, usar touca. Muitos têm o costume de cuspir na mangueira, no caso do curral. Aí evitar de fazer isso, para que não contamine o leite. Agora, com relação à higiene do úbere. Antes de qualquer ordenha deve-se lavar os úberes com água clorada. E após a lavagem dos mesmos, para pegar um papel toalha e secar eles. Bom, um outro controle que a gente faz é o controle da mastite.
que consiste em o teste da caneca do fundo escuro, que visa identificar se a vaca tem mastite clínica. E também ele tem a finalidade de eliminar os micro-organismos que encontram no canal do teto da vaca. Também realizamos a desinfecção do teto, que consiste em uma solução de glicerina e iodo, cujo a função do iodo é eliminar o micro-organismo e a glicerina é tampar o canal do teto da vaca, para que não entre terra, sujidade, para que na hora da ordenha não venha entrar em contato com o leite. Também foi introduzido para os funcionários um checklist, que esse checklist deve ser diário, toda a ordenha ele deve ser efetuado, que ele vai colocar o nome do ordenhador lá, o horário que foi feito, e ele vai, nesse checklist, ele vai checar se a análise da água está ok, se foi eliminado os 3 primeiros jatos de leite da vaca, se o curral está limpo, e tudo isso visando para que o produto acabado ali no final, o leite no caso, esteja ok e não esteja com nenhum contaminante físico, químico ou microbiológico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a linha de produção de queijo. De acordo com a legislação, nós implantamos e fizemos algumas mudanças na nossa área de manipulação. Começando pelo piso. O piso deve ser sempre liso, de material resistente a substâncias corrosivas, antiaderente e de cor branca, dessa forma facilitando a limpeza e higienização. Depois fomos para as paredes. Nas paredes nós focamos no revestimento, que deve ser sempre de material que não absorva sujidade e branco, né? Sempre facilitando a limpeza e higienização. Fizemos mudanças também no teto. Os testes na área de manipulação é importante que eles sejam sempre de superfície lisa, coloração branca, isentos de fungo e impermeável, dessa forma facilitando a limpeza e higienização do mesmo. Contudo, os testes na área de manipulação são isentos de injúria. Pessoal, agora falar um pouco de equipamentos e utensílios, ok? Então, o que a gente implantou? De acordo com a legislação, utilizando na área de produção dos alimentos, materiais e equipamentos sem injúrias, ok? E o seu material do equipamento deve ser de aço inox, para garantir que não haverá transmissão de substâncias tóxicas e odores aos alimentos, acúmulo de sujidades também e facilitando a limpeza e higienização dos mesmos, ok? Também implementamos um resfriador para que após a ordenha esse leite seja armazenado nesse refrigerador a uma temperatura de 7 a 10 graus, para que não ocorra uma proliferação de micro-organismos, para que não afete o produto acabado. Agora a gente vai falar sobre os resultados e discussões. Atualmente, a aplicação de boas práticas na produção de alimento é feita por meio de treinamento, implantação de melhorias e adequação. Esses são os requisitos básicos para a produção de alimentos com segurança e qualidade. Porém, na produção de alimentos caseiros é quase impossível de manter esse padrão. E geralmente isso ocorre mais por falta de conhecimento mesmo. Então, pessoal, nesse trabalho ocorreu a verificação da implementação de boas práticas de fabricação, através do quê? De um checklist, que permite uma inspeção geral de saúde de uma empresa de produção de alimentos e aponta que os itens que estão adequados e os itens que não estão adequados aos requisitos mínimos, né? Ao início desse trabalho, pessoal, foram feitas verificações sobre boas práticas de fabricação, que boa parte dos requisitos desejados não se encontravam. Alguns exemplos foi a falta de higienização adequada dos tetos antes da ordenha e a importância da troca de uniforme e da higienização dos manipuladores, utensílios e vasilhames, que seriam exclusivos para a produção de queijo artesanal, ok? E através dessas medidas corretivas foi possível estabelecer uma adequação dos requisitos que não estavam conforme na ordenha. Tudo isso com o intuito de eliminar ou reduzir os riscos de contaminação, seja ele físico, químico e biológico, que poderiam comprometer o produto final. E tudo isso visando a qualidade do produto final. Então, pessoal, essa foi a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Espero que gostem e obrigado por assistir a nossa apresentação.